Fala pessoal, o vídeo de hoje é para fazer uma crítica à esquerda. Na verdade eu estou transformando um artigo meu, que eu escrevi no jornal GGN, que eu escrevo de vez em quando, que é "A esquerda fala difícil e está distante do povão". Estou transformando esse texto, num vídeo, para analisar essa questão. Quem quiser conhecer o artigo, ele está pronto lá, é só jogar no Google aí, o que vocês acham. Primeiro deixa eu falar de onde eu falo, eu sou militante da esquerda desde sempre. Eu fui militante de grêmio de escola, presidente de grêmio no ensino médio, militante na universidade, movimento estudantil, militante de sindicatos de professores, na FATEC, rede de ensino aqui onde eu trabalho no Rio de Janeiro, já militei bastante, já tive até à frente algumas coisas, enfim, e mais recentemente agora nas redes sociais. Então, eu sou da esquerda desde sempre, eu estou dentro desse campo. E a ideia desse vídeo, dessa crítica, dessa análise, é debater com os pares, é fazer uma crítica construtiva para a gente melhorar, para a gente acertar, E eu observo nesses 20 anos que eu tenho essa militância já, alguns erros em comum, que se repetem desde sempre. Eu vejo isso. Uma das coisas que eu sempre reparei é que a esquerda fala difícil. Isso sempre me incomodou bastante, Vamos reconhecer que muitos de nós vêm do mundo acadêmico, Muito de nós vem daquela formação universitária, muitos de nós têm mestrado e doutorado, etc. e tal, o que é muito bom, Você ter uma boa formação acadêmica é muito bom. O problema é que a gente traz alguns vícios desse academicismo para a nossa militância prática. É falar difícil, é usar desnecessariamente alguns termos que poderiam ser usados de forma mais fácil, E aí você vê muitas vezes parece que um esforço em falar difícil, que é algo horrível. A gente tem que falar de modo a ser entendido, Eu gosto de dar como exemplo o Freixo aqui no Rio de Janeiro, que muitas vezes, embora faça um bom trabalho como parlamentar, tem uma fala que eu acho difícil. Ele usa os termos desnecessariamente difíceis. Aí você compara com Lula, só para citar um outro exemplo, é ótimo. Lula fala muito bem. Lula fala de forma extremamente simples, que qualquer pessoa entende. Tem uma capacidade de síntese incrível. Então eu acho que em termos de fala, a gente tinha que aprender com Lula, essa capacidade de falar de forma simples, que as pessoas vão entender. Outra questão que eu reparo também é uma incompreensão da estrutura de classes no Brasil, A gente tem uma formação que é muito europeia, a gente estuda Karl Marx, Weber, Durkheim, vários sociólogos, cientistas políticos europeus, mas acho que falta a gente estudar mais os brasileiros, estudar mais autores que estudem a nossa real condição aqui do Brasil. E a gente não consegue muitas vezes perceber, a gente fica falando em classe trabalhadora sem perceber que isso está completamente fracionado hoje em dia. Não existe mais aquela classe operária, aquela classe trabalhadora que tinha muitas características em comum. Isso não existe mais no mundo de hoje. Você tem uma classe média, você tem uma classe trabalhadora, você tem o que Marx chamava de lumpenproletariado, Seria o que Gessé Souza chama de a ralé brasileira, Ou seja, aqueles que sequer conseguem se inserir no mercado de trabalho. Então a gente está falando de uma classe trabalhadora hoje que é completamente pulverizada. Se a gente for reparar, o discurso da esquerda é muito centrado naquela classe trabalhadora estabelecida, Aqueles que têm carteira de trabalho assinada e tal. Só que isso hoje em dia já é minoria. A gente defende muitos funcionários públicos, é mais minoria ainda. Quer dizer, a maioria dos trabalhadores são informais. São trabalhadores que sequer conseguem se inserir no mercado de trabalho formal. Quer dizer, e a gente tem uma dificuldade em lidar, em fazer um discurso que faça sentido para esse cara pobre, para esse cara realmente excluído da sociedade, fora dessa próprio mercado de trabalho que a gente tanto fala. Outro fator que eu penso bastante, reparo, é que a gente é muito pouco propositivo, Tem uma coisa do nosso passado, as diferenças nos setores da esquerda, em que parece que tudo vai vir depois de uma eventual revolução comunista. Então eu falo, isso é culpa do capitalismo, e não apresenta nenhuma proposta concreta para o mundo de agora. Lógico que muitas coisas são impossíveis de se resolver no curto prazo, Só que o povo é imediatista. O povo quer resposta para amanhã. O povo quer resposta para a semana que vem. Então, a gente não ter proposta, ou ter propostas abstratas, como por exemplo, tem que ter segurança pública com cidadania, com respeito aos direitos humanos. Esse é um discurso fraco, não cola. Tem que explicar exatamente de que modo aquilo ali vai fazer com que aquela pessoa não seja assaltada, com que aquela pessoa não seja morta, com que aquela pessoa não tenha o seu carro roubado. Sabe? Acho que falta concretude na fala. Outro ponto que eu acho extremamente importante também é que, como a gente conhece pouco a nossa cultura, a nossa formação histórica, a gente acaba compreendendo mal a sociedade atual. Coisas extremamente importantes, estruturantes da sociedade, a gente não consegue compreender bem. Por exemplo, o fenômeno dos evangélicos.
A gente é um país católico. Daqui a 11 anos, né, em 2032, está previsto que o Brasil tem uma maioria de evangélicos. Os evangélicos já são uma força política gigantesca e a gente lida muito mal com isso, né? A gente parece que alguns querem chamar de porque é alienado, virou evangélico. O povo é pobre de direita, vota no quem o pastor mandou porque ele é burro, porque ele não vota em alguém que depois vai prejudicar ele. Só que não é tão simples assim. Tem explicação, tem uma estrutura. As igrejas evangélicas estão ali fazendo um trabalho de base que geralmente a esquerda não está fazendo. Está ali no dia a dia daquela pessoa. Você vai nas periferias, quanto mais pobre for as periferias, mais você vai ter uma concentração de igrejas evangélicas ali que estão no dia a dia da pessoa e dando de fato um suporte àquela pessoa. Então tem que compreender esse fenômeno que é muito mais complexo do que pura e simplesmente a gente tentar rejeitar isso. Assim como, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um fenômeno que parte da população apoia as milícias. Ela não é rejeitada por todo mundo, não. Uma parte da população dos subúrbios do Rio de Janeiro, que vive, né, sob o jugo, sob o comando das milícias, apoia. Agora, vamos tentar entender o porquê. Não é tão simples como um discurso bem contra o mal. Quando você mora numa área mais rica da cidade que a polícia proporciona segurança pública, é uma coisa. Mas quem mora numa área pobre tem que escolher entre o tráfico e a milícia. São as duas únicas opções que existem de forma concreta para a maioria da população do Rio de Janeiro. Então, quando a população está escolhendo parte dela, né, está dando um apoio político maior às milícias, tem um contexto. É porque tem que ver o que de fato está sendo apresentado para essa pessoa. E às vezes quem é de fora não consegue ter essa compreensão. Outro item extremamente importante, que eu já tratei muitos textos, e eu pretendo fazer um vídeo especificamente sobre isso, é que a gente foi abandonando o discurso de classe nos últimos 10 anos para focar nas pautas identitárias. E lógico, essas pautas não são concorrentes com o discurso de classe, não é isso. A questão é que, na prática, no mundo real, a gente acabou abandonando o discurso de classe e focando no discurso identitário, que é completamente apropriável, né, pelas elites, pela burguesia. Você vê que o Itaú fez propaganda utilizando pauta identitária, das mulheres, dos negros, dos gays e tal. A gente aponta cada vez mais que a elite tem se apropriado desse discurso e fazendo com que isso se apresente como crítico, se apresente como revolucionário. E lógico, o que se quer, na verdade, é esvaziar o discurso de classe, e a esquerda tem caído nessa cilada de abandonar cada vez mais o discurso de classe. Um último item, para concluir, é que, gente, é muito difícil ser esquerdista. A gente tem muito pré-requisito. Vamos combinar que o pessoal da esquerda, às vezes, é muito cri-cri, é muito chatinho. Gente, se critica, fulano tem carro, como é que pode ser de esquerda se fulano tem um carro? Fulano diz que é de esquerda, mas vai para a Europa. Fulano diz que é de esquerda, mas tem um iPhone. Quer dizer, utilizando aquele discurso que a própria direita usa contra a esquerda, que é quase como se ser de esquerda fosse um louvor à pobreza, né? Um discurso de defesa da pobreza. Ou seja, você tem que cumprir um monte de pré-requisitos para ser considerado esquerdista, para ser aceito dentro daquele grupo ali, e você não pode malhar, senão você pode ser criticado de padrãozinho, você não pode ter um carro, não pode viajar para a Europa, não pode fazer isso. É um monte de pré-requisito que no fim das contas, quer saber, eu não vou ser mais essa coisa não. Sabe, eu vou ser da direita que é melhor, que ninguém vai encher meu saco por eu ser assim ou assado. Então, pessoal, eu quis fazer essas críticas, né, essas análises que são coisas internas à esquerda, para que a gente tente refletir, melhorar e focar um discurso naquilo que é mais do interesse dos mais pobres. Um discurso que faça sentido para o cara pobre que está vendendo alguma coisa qualquer na esquina porque ele está desempregado. Ou seja, a gente tem que voltar a um discurso classista, a gente tem que ter um discurso simples que as pessoas possam entender. Senão a gente vai ficar brigando entre si eternamente, e a direita governando sozinha, passando o rodo dos nossos direitos como está fazendo.